Olá pessoal, 13ª aula do curso de CES e hoje a gente vai ver sobre a diretiva import. Essa diretiva já existe no CSS e para usar no CES é praticamente a mesma coisa. Então a gente vai colocar o import, o nome do arquivo importado e a extensão. Ele também aceita sem extensão, tá? Então poderia ser só import arquivo importado. E ele funciona do mesmo jeito que o CSS e aceita as mesmas coisas que o CSS também. Então, você pode importar um arquivo .css e aí você especifica a extensão dele. Você pode importar um arquivo, nesse caso aqui, esse full, ele é CES, ele vai procurar o arquivo .scss, tá? Então, ele vai procurar o full.scss e vai importar ele caso a largura da tela seja no mínimo 400 pixels. Você pode importar um arquivo CES ou CSS de uma URL externa, como é esse caso aqui, e você também pode importar arquivos, né, como é o caso da fonte, que a gente está importando aqui. Tem dois imports, tá com erro, seria um só, e a URL do Google Fonts. Bom, se é do mesmo jeito que o CSS, por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar no conceito de partials. Então, vamos lá. Quando a gente está desenvolvendo um projeto, não fica legal fazer todo o código em um arquivo style.scss e deixar assim. É legal a gente separar o nosso código em bloquinhos, assim como a gente faz nas outras linguagens, né? A gente modularizar as coisas. Então, aqui a gente tem a separação dos nossos partials física, né? Eu coloquei eles dentro de uma pasta partials e separei de acordo com alguns parâmetros. Então, eu tenho base, buttons, figures, grids e etc. Todos eles têm um underline na frente. Por que eles têm um underline na frente do nome deles? Porque esse underline vai indicar para o CES que não é para compilar toda hora esses arquivos, tá? Esses arquivos, eles são partials e eles são importados em um arquivo principal. Então, por isso que eles têm um underline na frente. E para a gente importar, é muito simples. No caso, eu coloquei os imports aqui, esses imports seriam no arquivo principal, né? No style.scss. Então, eu coloquei import partials base.css, import partials buttons.css. E você pode ver que eu não coloquei o underline. Não precisa pôr o underline, que ele vai entender que são os partials que estão sendo importados, tá certo? Ele vai entender isso porque ele faz uma leitura nos seus diretórios e no seu código também. Então, ele já vai saber o que é parte ou como importar e tudo mais. Então, todos esses arquivos aqui, eles vão ser incluídos sequencialmente no seu style.scss e vai ser gerado um arquivão que é o seu arquivo de produção. Então, tudo bem você ter um arquivo gigantesco, mas para desenvolvimento não é legal ter um arquivo grande, né? Por questões de manutenção e tudo isso que a gente já sabe. Então, esses são os partials. A aula de hoje é essa, é sobre organização e imports. E a gente tem um exercício, que eu quero que vocês façam nesse exercício, que vocês criem os seguintes partials: media queries, mixins, functions e variáveis. E além do mais, importem uma fonte do Google Fonts e apliquem no estilo. E aí, no fim, no arquivo style.scss, que é o arquivo que vocês estavam trabalhando até então, importem esses partials que foram criados. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Vocês vão ter o arquivo final com os partials importados e com a nossa fonte também. E vai ter o resto do estilo aqui embaixo. Aí, vocês podem separar esses blocos também em outros partials. Isso aqui, por exemplo, poderia ser base.scss, já que é o estilo padrão, né, do nosso site. Aí a gente tem aqui, podia ter o header.scss e outros tipos de separação de textos e etc. Mas isso fica a gosto de vocês, tá? Eu quero que crie só esses mixins aqui por hora. Se quiser fazer mais, não tem problema. Então, esse é o exercício. Até mais!